Então, desejo bom dia a todos, né? Esse momento, como nós fizemos no primeiro, quando nós tivemos a primeira fase, né, do plano de ação, né, o primeiro plano de ação. Bom dia, Diana. Tivemos o primeiro momento do plano de ação, né? Então, para a gente conversar um pouquinho, tirar algumas dúvidas, nós tivemos aqui no Sul, como a gente já falou em outros momentos, né? Um processo um pouco diferente, né? Algumas coisas desencontradas no primeiro curso, e aí agora, então, a gente está tentando fazer da melhor forma para o segundo. Antes disso, eu quero dar só um recadinho, pessoal. A gente já está confeccionando os certificados do primeiro curso, tá? Então, vocês estarão em breve recebendo, que nós vamos certificar pela Pró-Reitoria de Extensão do IFSU. E aí, isso atrasou um pouquinho a confecção, mas todos os dados já estão, já foram passados, e aí vocês, em breve, eu comunicarei sobre o recebimento, tá? Bom, então, nós estamos, como a gente já falou, com um pequeno atraso em relação ao cronograma que a gente passou inicialmente, né, das atividades, e a gente agora, semana passada, seria o momento da sistematização e do portfólio do primeiro plano de ação, ou seja, do primeiro módulo desse curso 2, né? Mas aí, então, a gente acordou entre a equipe, né, os coordenadores, tutores, que seria interessante a gente colocar uma semana para frente, tendo em vista que a gente não tem a gente acaba não tendo, né, tendo esse atraso. Então, a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho, tirar as dúvidas, ou a gente pode fazer um processo diferente, eu posso apresentar, falar, ou vocês podem trazer as dúvidas e, a partir das dúvidas, a gente conversar sobre os processos do portfólio e da sistematização. Embora eu acho que é o da sistematização que a gente fica um pouquinho mais, com um pouquinho mais de dificuldades, porque é o primeiro movimento que a gente vai estar fazendo, né? Então, assim, não sei se alguém quer começar com alguma pergunta, ou se eu posso abrir os documentos e falar um pouquinho sobre. Aí eu gostaria que vocês também relatassem, para ver o que fica mais dinâmico para vocês, né? Se tem coisas específicas, ou a gente abre os documentos abertos para a gente poder conversar um pouquinho. Acho que pode iniciar, Tereza. Eu ia falar assim, ó, eu ia dizer, calma, gente, como eu faço em sala de aula, a gente faz uma pergunta, né? E aí fica aquele cri, 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 cri. E aí a gente diz assim, calma, gente, um de cada vez, tem tempo para todo mundo. Bom, é brincadeira, né? É coisa de professor, né? Então, gente, eu vou então fazer da sistematização, vou abrir aqui, que eu acho que é o que acaba tendo um pouquinho mais, talvez de dúvidas, ou não, né? Pode ser que a gente não tenha, mas eu vou começar com o da sistematização, tá? Ok, obrigada, pessoal que está colocando aí no chat. Pessoal, então é importante, tá? Hoje a gente vai disponibilizar o espaço no AVA para vocês postarem tanto da sistematização quanto do portfólio. Uma coisa importante também é assim, ó, esse documento, ele é um documento, ambos, né? São documentos processuais, ou seja, a gente vai alimentando durante todo o curso 2, tá? Então, assim, sempre vai ter um espaço para vocês colocarem a cada final do curso. Agora a gente vai ter o módulo 2 ele é mais curto, ele tem apenas 4 encontros, tá? O último é que tem mais encontros, que são 7. Então, a gente sempre vai fazer cumulativo. Eu fiz o documento da sistematização, fiz o meu documento, na próxima finalização de módulo, vocês podem fazer só seguir o mesmo documento, tá? E aí a gente vai ter um único no final, tanto portfólio quanto sistematização, tá? Então é importante a gente fazer esse processo, que aí a gente vê de fato todo o processo, né? Então esse aqui é o documento, esses documentos estão todos no Moodle, né? Lembrando já na abertura lá, se precisarem, então, estão todos lá, tá? Também coordenações e tutorias também possuem essa documentação. Tem uma breve explicação, a gente não vai fazer, né? E aí ver por que a gente deve sistematizar. E aqui eu trago uma coisa bem importante,
eu acho que todos vocês já fazem exatamente o que a gente tem aqui. Porém, muitas vezes nós não sistematizamos. E a sistematização, além, né, de reconhecer o aprendizado, valorizar a atuação, inspirar as pessoas, ela vai ter esse sentido de fortalecer o programa. Porque a ideia é que esse programa ele tenha uma continuidade. Mas como ele é um programa recente, precisa de registros, e registros escritos, né? Se a gente só ficar com registros, outros registros, infelizmente, a gente não consegue ter esse processo de construção histórica, tá? E aí, a gente tem uma ideia aqui para vocês, né? Como que a gente pode fazer a sistematização? O portfólio, ó, o plano de ação, ele pode ser feito em conjunto, porém, cada um tem que postar o seu plano e indicar qual a sua contribuição no processo, se ele for coletivo. O portfólio, ele é individual, cada um tem que fazer o seu. O documento de sistematização, ele pode ser individual, ou ele pode ser em grupo. Então, digamos assim, a gente vai pegar os nomes que estão aparecendo aqui para mim, tá? Aí eu vou fazer uma junção. Em grupos até 5 pessoas. Então, digamos que a Ana Paula, a Diana e o Júlio são todos da mesma todos do mesmo estado. E aí eles vão, vamos fazer junto, vamos trazer esse processo reflexivo. Perfeito. Vocês podem escrever esse documento em conjunto. No próximo módulo, não precisa ser os mesmos 3, podem ser outros, tá? Mas aí cada um constrói o seu. Ele é coletivo, mas cada um constrói o seu, tá? E aí, claro, tem que ter uma conversa, né? Esse processo de diálogo. Então, esse documento pode ser individual ou em grupo, mas lembrando que cada um posta o seu, tá? Cada um tem uma postagem, até porque ele integra o processo de avaliação, tá? Então, como que ele pode ser feito? Ele tem algumas situações que a gente pode fazer, né? Então, ele pode ser um texto, então um relatório de, no mínimo, 5 páginas, né? Ai, gente, mas 5 páginas é muita coisa. Não, quando a gente começa a escrever, e eu sei que vocês têm muitas coisas, é pouco, né? Acaba sendo pouco, né? A gente vai, se empolga, e eu sei que vocês fazem coisas maravilhosas, né? Ele pode ser um audiovisual, né? Aí vídeos, podcast, aí tem uma questão da minutagem também, né? Ele pode ser artístico, né? Então nós vamos fazer um poema a partir do que a gente desenvolveu. A gente vai fazer uma composição musical, uma coisa assim, quem tem, né, esse viés. E ele pode ser outras formas de multimídia, combinando diversos formatos. E assim, não, eu tenho uma outra ideia. Então traz para a gente que a gente também vê as possibilidades, tá? A ideia é que a gente tem esse processo. Bom, agora a gente vai falar, então, o que a gente vai fazer? A sistematização, então, peraí, ficou aqui. O portfólio, ele é uma organização com fotos, com vídeos que podem ser links, com o registro mais visual da experiência de vocês. Eu acho que vocês fazem portfólio muito melhor, né, do que eu, que às vezes nem faço muito, né, mas vocês sabem fazer. A sistematização é um processo reflexivo. É um processo de escrito, é um processo de elaboração, que ele vai trazer esse foco mais da reflexão crítica das coisas que a gente vem aprendendo. Então, o que a gente vai trazer nessa sistematização? Sínteses dos círculos de cultura. Beleza. A gente participou dos círculos e achou, assim, que a temática tal, a gente tem uma reflexão importantíssima para trazer, para ampliar. Então, a gente vai fazer uma síntese a partir disso. A gente vai fazer uma reflexão crítica sobre, a gente pode fazer, né, as atividades que foram desenvolvidas no território. Então, assim, digamos que alguém está fazendo, né, está prospectando uma ação estruturada, e aí tem que conversar com gestores e tal. E esse foi o primeiro processo do plano de ação, essa conversa com gestores. Aí nós vamos fazer, então, essa conversa com os gestores foi assim, assim, assim. Num determinado momento, houve uma dificuldade, e essa dificuldade se deu em função disso. Então, assim como a gente discutiu lá no Círculo de Cultura, fazendo essas pontes, tá? Também,
o que a gente vai trazer? As reflexões teóricas, o que a gente trabalhou dentro do curso, né? Então, assim, ó, vou pegar o mesmo exemplo. Essa dificuldade que eu obtive no contato, agora me fugiu a palavra, né? Mas quando a gente não é enfrentamento, enfim, daqui a pouco eu lembro a palavra, mas essas dificuldades, né, elas podem ter relação com a questão teórica que foram trazidas lá. Então, é esse processo de reflexão. Eu vou partir, então, das minhas dificuldades nas ações do território. Perfeito. A partir daí, você vai fazer esse processo reflexivo. Por quê? Que direcionamentos que eu posso tomar? Quais possibilidades que já se apontam? Por que a gente enfrenta dificuldades? E tal. O que a gente precisa, então, ter na sistematização, né? Essa reflexão, essa análise dos processos, e aí os processos que vivenciou não é só no território, é o círculo de cultura, são as reflexões teóricas que foram tratadas no círculo, tá? A relação, então, desse processo que a gente estudou com a prática, e por fim, essa reflexão de vocês, né? Os aprendizados que a gente tem, ou como a gente usou uma palavra lá no portfólio, né? Que eu também esqueci, gente, estou esquecendo as palavras, mas assim, o que a partir daquelas dificuldades a gente conseguiu melhorar e conseguiu ampliar. Jé, por favor. Olha só, Teresa, tô refletindo aqui, tá? Porque o que tu traz é que são as reflexões das nossas ações, dessa nossa vivência dentro do programa, né? E eu tô muito acostumada a fazer isso no meu perfil do Instagram pessoal, botar a câmera e lavar a louça e falar sobre as coisas. Então, porque quando apareceu ali sistematização, já pensei, meu Deus, é mais uma coisa para fazer. Mas dá pra gente encarar de uma forma mais leve, né? Dessa forma porque a gente da cultura, né? É tudo palestrinha. A gente gosta de falar. A gente gosta de refletir, a gente pensa sobre as coisas, sobre o mundo, sobre a vida. Então eu acho que refletindo assim com a tua fala, me parece que vai ser uma coisa bem mais. Eu iria para essa área mais assim de gravar mesmo, que é de escrever, talvez para mim fosse mais me ocupasse um tempo maior, mas tem ali o tal dos 15 minutos, mas que eu falaria mais. Eu falaria bem mais. Mas então é isso, eu queria só tirar a dúvida se pode ser assim dessa forma mais assim, não precisa ser necessariamente algo engessado, pode ser alguma coisa mais contando realmente da nossa prática, do nosso dia a dia, do, é, da percepção. Por exemplo, eu fiz contato essa semana com Pinhal da Serra. E aí eu descobri que não tem linha de ônibus. Eu não vou poder viajar para lá, eu tenho que ter carro para poder ir para lá. Então, essas são as dificuldades. E contar sobre isso, assim, de uma maneira mais tranquila. Pode ser isso, assim? Obrigada, aqui que não tinha aberto meu microfone, a internet não tá boa, tá chuva aqui, né? É isso mesmo, Jé. Eu acho que é importante você trazer essa consideração, porque assim, ó, quando a gente estava discutindo essa questão da sistematização, surgiu essa questão, mas eu não tenho tanta habilidade ou facilidade, enfim, né, na questão da escrita, mas eu consigo contar isso. Eu consigo, né, sistematizar dessa forma, num vídeo, numa fala. É isso mesmo. Não há problema nenhum em fazer assim, né? São as possibilidades que você traz para sistematizar de fato o seu processo, né? Então, eu acho, o André também está colocando, e é super válido. Então, a gente colocou, né, essa questão, e aí o exemplo que você traz é bem pertinente, né? Então, assim, eu gostaria de fazer, mas quais as lacunas que eu tenho? Me apresentam dessa forma, né? Nesse momento não é possível sanar. Então, dá para pensar alguma coisa online, dá para pensar, não da ação estruturada, mas dessas pequenas ações, dá para pensar online, assim, pensar em estratégias, né? Mas é isso que você colocou. E aí, claro, eu acho que a sistematização, quando a gente fala, ela acaba, às vezes, entrando como uma coisa muito acadêmica. Então, né, o acadêmico vai fazer um texto
que vai conter isso, aquilo e aquele outro. Não, e é uma sistematização mesmo desse processo de vocês, né? Não uma coisa... Claro que quem quer fazer de forma acadêmica, né? Não há problema nenhum, mas existem as outras formas que vão ajudar. Acho que a sua fala, assim, é muito importante, tá? Para trazer, acho que muitos, né, aí colocaram ali no chat, né, que concordam com essa, né, que acham que essa sua proposta, né, é uma proposta mais tranquila. Então, achei bem legal. Obrigada por compartilhar. Bom dia para quem está chegando, né? Eu vou... Então, deixa eu ver. Bom, aí é isso, gente. O que, que precisa só conter nesse documento de sistematização? Então, eu vou usar o seu exemplo, tá, Jé? A gente tem aqui, então vocês vão pegar esse documento, eu vou colocar o editável, tá, para vocês lá no Moodle, no Mundi, né? Vou colocar o editável, e aí a gente vai fazer o quê? Vocês vão preencher esse documento, e esse aqui, esse preenchimento é o único que eu falei para vocês, tá? Então, ele não é necessário vocês preencherem todos os módulos, tá? Ele vai preencher o primeiro e depois ele vai fazer a sequência. Então, vou usar o nome do agente, tal, das coisinhas aí que vocês sabem, né? E aí você vai colocar. Aí você gravou, então, um podcast. Vamos dizer que você fez um podcast. Você vai colocar o link do seu podcast e vai só fazer uma breve apresentação. Podcast referente a isso, 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 isso. Umas 3, 4 linhas já basta, né? Ele está disponível, se quiser colocar alguma coisa mais assim. Mas são essas informações. Importante, assim, trazer essas informações e juntamente um link. Feito isso. Ah, não, alguém resolveu fazer um texto. Então, vamos começar a escrever o texto. Não tem modelo para o texto. O texto também é parte de vocês. Então, vocês vão pegar, vão escrever, tal, ao invés da gravação, vão fazer a escrita, né? Eu também quero fazer, então, um texto, mas também quero colocar um vídeo, que eu fiz uma gravação e tal. Faz da mesma forma, faz o texto ou o vídeo antes, né? Como você achar melhor. E aí você vai colocar, sempre tem que colocar vídeos, fotos, indicação, coisa assim, sempre fazer uma pequena legenda, assim, uns 3, 4 linhas, só explicando basicamente o que é, tá? E aí tá pronto a sistematização. E é basicamente isso que vocês vão fazer, né? Esse processo reflexivo, a partir das facilidades de vocês, né? Buscando, então, trazer, né, esses movimentos de reflexão e análise crítica e tentar fazer a interlocução, né? Círculos de cultura, território e o curso, né? Tentando fazer essa ligação entre os 3 movimentos que a gente vem fazendo. Bom dia para quem está chegando. Pessoal, perguntas, dúvidas, considerações, falas, podem ficar à vontade. Não, tudo ok. Podem perguntar. Estamos aqui para isso. Bom dia, Thaís. Bom dia, bom dia. O sistema está bem lento aqui. Eu vou tirar o da sistematização e vou só colocar brevemente. Obrigada. Então, a Mirella pergunta o prazo, né? Mirella, a gente vai ter o prazo. Como que a gente está fazendo os prazos do Mundi? Aí depois, se vocês até quiserem fazer, né, uma breve fala, né? Já passo a palavra para quem vir. Nós vamos fazer assim, nós estamos abrindo hoje esse documento e a ideia é que a gente finalize na próxima segunda-feira. A gente está fazendo sempre esses processos de abertura, tá, pessoal? Até para ter uma unidade nos processos de entrega, porque senão a gente, no primeiro curso, a gente teve muita dificuldade quanto a isso, né? E agora, então, a gente tem que... vai tentar, né, organizar dessa forma. Então, seria de hoje, a partir de hoje, né? Vocês já podem fazer até daqui a uns minutos, a Ana já deve colocar para a gente lá no espaço para postagem. Então, a partir de hoje até o dia 29, que é a próxima segunda-feira, tá? Luísa.
Eu queria perguntar se essa sistematização ela é sobre o módulo 2 no geral, não é só sobre as nossas ações, é sobre os círculos também, tudo. É tudo, né? Não é só sobre as ações. Isso, Luísa. É sobre esse primeiro módulo do curso 2, né? Esse primeiro movimento que a gente fez. Círculos, referenciais teóricos, ações do território, né? Ah, a gente fez outros encontros. É todo o processo desse módulo 2, tá? Perdão, módulo 1 do curso 2. Depois a gente vai ter o segundo momento também, né? Ana Paula? Bom dia, pessoal, tudo bom? Então, só para mim ver se eu entendi. A sistematização ela vai ser um compilado dos círculos, das ações no território, de tudo que acontece, e daí eu faço um fechamento, cada módulo ou não entendi isso, tipo, módulo um, 2, 3, aula, né? Que tá lá no Moodle. Então, Ana, são 3 módulos que a gente vai ter, né? Então, o primeiro módulo, essa é a última semana. Infelizmente, ainda não consegui a aula 5, já era para estar disponível, a gente não tem ainda ela disponível, mas enfim, a gente reorganiza os prazos, não há problema, tá? Então, assim, o módulo 1, ele tem 5 encontros. Finalizando esses 5 encontros, que seria esse momento, a gente faz a sistematização do primeiro processo. Depois do módulo 2, são 4 encontros. Finalizando o processo do módulo 2, que é bem curtinho, né? Do módulo 2, tem mais a sistematização do módulo 2, que é parcial, que pode seguir no mesmo documento, só indicando que é o módulo 2. Depois, a gente tem o módulo 3. Ele é um pouquinho mais longo, eles são 7 encontros. Ao final do módulo 3, a gente já vai ter feito a ação estruturada, a gente já vai ter feito todo o processo. Aí vem a finalização da sistematização, é o terceiro momento. Então, são 2 entregas parciais e uma entrega final, em princípio, primeira semana de dezembro, mas eu acredito que talvez tenha mudança de prazos, né, em decorrência do atraso das aulas ali, né? Aí seria isso. É que são 3 documentos, mas 2 são construídos no processo, né? Vão construindo assim. Pode falar. Tá. E o portfólio a gente coloca onde? Tem que enviar para as tutoras? Vai ter um campo específico para Vai anexar? ter isso, vai ter no Mundi também. Da mesma forma que tem, vai ter o espaço da sistema. Como a gente tinha lá pro plano de ação, a gente vai ter da sistematização e também no portfólio, para a gente ter um único lugar, né? Senão a gente acaba armazenando em vários lugares e começa a perder um pouquinho as informações, tá? Então, todos eles vão ficar no Mundi. Aí, no final do próximo módulo, vai ter de novo o espaço para vocês postarem, tá? Era isso, muito obrigada. Imagina, disposição. Gente, se vocês tiverem dúvida no processo, também vocês podem perguntar, tá? Às vezes eu demoro um pouquinho para responder por causa das aulas, mas eu respondo bem tranquilo, tá? Enquanto vocês vão pensando se tem mais alguma coisinha, eu vou abrir o documento da portfólio. Aí eu só vou dar uma passadinha, tá? E aí, se tiver dúvidas, a gente também vai. Acho que alguém colocou uma mensagem no chat. Peraí, vou ler. Isso, Gabriel, isso. Uma análise, uma reflexão de todo o processo, né? Isso mesmo. A internet aqui no campus já não é boa. Com chuva, ela pior ainda, né? Então, segunda de manhã, mais difícil ainda, né? Aqui acabou de ter uma queda de energia, né? Então eu saí e voltei, tipo, do nada. Mas aqui, assim, no nosso campus, não sei. E olha que a gente tem um curso para internet, né, gente? Então, loucura isso. Deixa eu abrir aqui o da sistematização. Bom dia para quem está chegando. Perdão, no portfólio, né? Eu falei sistematização, mas é o portfólio. Deixa eu ver se abre. Acho que eu vou ter que fechar minha câmera um pouquinho. Vou fechar um pouquinho a câmera, gente, que aí diminui a sobrecarga, tá?
Abrindo aqui, pessoal, no portfólio. Bom dia para quem está chegando, né? Jé, pode perguntar enquanto abre aqui, fica à vontade. Eu fechei a câmera só por causa da sobrecarga, tá, gente? Senão eu vou... vai ficando muito lento aqui. Pode perguntar, Jé, à vontade. Sabe o que me parece agora que eu fui abrir, que eu já tinha feito o modelinho da sistematização. E eu ia fazer em forma de planilha, na verdade, eu tinha entendido que era mais alguma coisa assim de sistematizar mesmo os contatos que a gente vai fazendo. E aí eu me dei conta que essa sistematização, ela vai ser a reflexão das nossas ações, ela vai entrar meio que em substituto, porque eu noto que o próprio curso ele deu uma enxugada, que a gente tinha essas reflexões no curso. A cada módulo ali, a cada semana a gente tinha essas reflexões, essas atividades de reflexão, e é como se fosse um resumo dessas atividades todas que a gente fazia antes, é isso? Isso até é importante, assim, ó, foi quando vocês preencheram aquele formulário no final de maio, houve, assim, não só o Sul, tá, mas, assim, como o Brasil como um todo, um pedido para enxugar algumas atividades nesse de autorreflexão, porque não estava tendo, de fato, esse encontro, né, esse debate que aconteceria. Então, pensou-se nessa sistematização, né, para facilitar o processo. E, ao final do curso, essa sistematização, a proposta é que a gente faça uma socialização dos processos, né? Quem se sentir à vontade, a gente vai fazer. Então, esse é um movimento, né? Sistematizar para depois a gente também socializar com os colegas. Então, a gente pode pensar nesse aspecto, sim. Que aí a gente tem menos atividades, de fato, né? A gente teve, acho que, da aula 2, 3 e 4 foi só um questionário com 3 perguntas, se não me engano, se não me falha, né? Que eu me recordo. Só no primeiro a gente teve uma atividade de autorreflexão. Então, de fato, diminuiu um pouquinho. Mas eu lembro que foi uma solicitação de uma forma geral, né, a nível de Brasil, que tivesse essa reduçãozinha, né? Bom, aqui sobre o portfólio, acho que vocês já também têm esse conhecimento, né? A gente também tem uma explicação sobre. E aí a gente vai pensar assim, agora então o portfólio é como vocês, né, são acostumados a fazer. E aí eu vou pensar como foi o meu plano de ação cultural e agora eu vou ter essa questão do portfólio, vão as fotos, né, vou trazer os registros e tal. Aqui não é exatamente um processo reflexivo, mas é um processo mais de registro agora, né, registro do que eu propus no plano e do que eu acabei desenvolvendo, né. Também ele vai ser no mesmo processo de 3, e ele também vai começar. Então, agora a gente vai fazer o primeiro, depois, no final do módulo 2, a gente vai fazer o segundo, os 2 serão parciais, e ao final, lá no início de dezembro, a gente vai ter o portfólio final, que vai ser o quê? Ele vai ser do início, né, desse processo inicial, até o fim desse módulo 2 que vocês estão fazendo, desse curso 2 que vocês estão fazendo, tá? Também é uma construção, né, processual. Então, isso é importante, né? A gente quer tentar colocar algumas coisas assim que seja o processo de vocês, porque vocês também fazem tudo no processo, né? A gente tem uma ação estruturada, mas a gente já vai pensando no processo dela anteriormente, né? Então é importante a gente fazer também os nossos registros assim. O Jeff pediu para lembrar que está gravando, depois a gente vai ter vai disponibilizar, né? Obrigada, Jeff, pela ajuda ali, né? Então, o que a gente precisa ter no portfólio? A identificação, vou mostrar depois lá embaixo, né? A ficha da identificação das ações e o registro das ações que vocês estão realizando, né? Então, assim,
A gente pode ser bem criativo também no portfólio. Eu acho que vocês são muito mais criativos que eu, no caso, né? Então, é importante, né? Em caso de postagem em rede social, né? Se dá para colocar print ou, né? Pode ser link de acesso. O link de acesso, a gente vai usar a mesma proposta lá da sistematização. Fazer uma pequena legendinha assim, né? 3 linhas já é o suficiente, tá? Então, registros audiovisuais, a gente também pode ter o link de acesso da mesma forma, só colocando, né? E importante, gente, a gente tem que deixar disponível pelo menos até ano que vem. Mas se vocês conseguirem deixar mais tempo, perfeito também, os links, tá? Então, a gente não manda um documento com apenas um link, a gente precisa ter as fichas de identificação e também a legendinha nos links, tá? É importante destacar isso. E aqui, ó, a entrega do portfólio, né, ela pode ser em PDF, porque fica mais fácil da gente fazer o processo avaliativo, tá? Então, aqui, ó, a ficha de identificação pessoal, essa aqui, praticamente igual a do plano de ação e a da sistematização. Observem que também vai ser para esse primeiro a gente faz a ficha, depois a gente não tem mais ficha, só acrescenta, tá? Depois a gente tem essa construção da linha do tempo, que é a ficha de identificação da ação. Essa ficha aqui, gente, é a ficha que vai estar baseada no plano de ação de vocês, né? Então, assim, o que vocês, a ação que realizaram, a data, se teve parceria, o município ou os municípios, comunidade, a estimativa de público alcançado, a descrição, mas assim, bem resumida, 3, 4 linhas também. Se vocês tiveram dificuldades, como já colocou, né? A minha dificuldade para fazer essa conversa, essa fala, ela está na questão do transporte e tal, e se vocês conseguiram, né, ter alguns potenciais. Então, eu pensei em fazer de forma online, enfim, né, alguma coisa nesse sentido. Mas coisas breves, não é um processo reflexivo, é lá na sistematização reflexiva, tá? Aqui é um relato que a gente vai fazer, tá? Isso posto, registro da ação. E aí vai uma folhinha lá para vocês, né? Olha, aqui a gente coloca, né, cada item, colocar a legenda do registro, né? Então, assim, reunião de PNAB, escrita de projeto, orientação, dentre outros, tá? Então, portfólio, nesse processo. Período de entrega, da mesma forma, ele vai abrir hoje e ele vai ficar até a próxima segunda-feira, tá? Dúvidas, perguntas, considerações? Brigar com a professora? Brincadeira. Não pode. Jeff? Oi, gente. Bom dia. Pera aí, deixa eu tirar aqui o meu som aqui. E agora? Pera aí. Tá tipo dando um reflexo. Acho que agora vai. Agora melhorou. Então, assim, eu acho importante nesse registro de ação, né? Ali a gente tem uma ficha, né? Daí, às vezes a gente pensa, poxa vida, mas o meu eu não considero uma ação. Mas às vezes a ação visitei fulano. Ou visitei 3, 4 artistas durante esses 2 meses. Pode ser uma ação, visitação a artistas. Eu participei, eu estava fazendo uma mini temporada, e nessa mini temporada eu entrei em contato com 4, 5 artistas que eu não conhecia. Bota na ficha. Entende? Então a gente também consegue meio que setorizar o que a gente está fazendo e encaixar dentro da ficha. É massa isso também. Né? Pensar assim, como que eu organizei essas ações e tentar meio que colocar elas dentro de um formato. Né? Então, por exemplo, eu pensei uma ação para capacitação, independente de qual capacitação seja. Legal, então eu vou colocar o processo de capacitação que eu desenvolvi. Ainda, de repente, não realizei, mas eu estava desenvolvendo. Legal, então boto ali, né, o processo. Então, é massa a gente começar a pensar, a partir do plano de ação que a gente tinha, pensei várias coisas. Agora, na hora de realizar, né, Tereza?
nem sempre a teoria e a prática estão tão conectadas assim, as dificuldades ali estão para isso. Né? Então, poxa, eu tinha pensado em fazer tal coisa, não deu certo, bota ali o que você não conseguiu fazer também e coloca a dificuldade que você teve. Por exemplo, eu estava querendo fazer uma oficina lá na Casa da Cultura. Putz, não rolou. Por que não rolou? Porque a prefeitura não liberou o espaço. Pô, é uma dificuldade. E como é que resolve? Né? Vamos precisar de uma outra abordagem com a prefeitura, vamos encontrar outros espaços que são privados na cidade. Enfim, N questões que podem aparecer nessa ficha e que são diversas ações que a gente realiza, às vezes a gente nem se dá conta que a gente está realizando essas ações. Né? Então, esse lugar de registro, ele é muito nisso. Poxa, vamos tentar colocar tudo que a gente fez? Vocês vão ver que talvez passe um pouquinho, inclusive, do tempo que vocês teriam ali, né, de 10 horas para fazer essas ações no campo. Mas é importante registrar. Né? E se puder colocar cada coisa na sua ficha, massa, né, Tereza? Isso mesmo, Jeff, é bem nessa linha, né? A gente sabe que o planejamento é um planejamento, né? Ele, vocês, a gente que é professor sabe disso, a gente monta um planejamento e tem uma aula depois. O meu planejamento, ele tá organizado. Se ele vai acontecer como um todo, como vai ser, aí a gente vai ver depois, aí eu vou fazer o processo de registro, né? Acho que é bem pertinente, né? Assim, eu fiz um encontro para falar sobre EPINAB, eu fiz um encontro para falar, tudo isso entra, né? Aqui nós temos algumas perguntas, deixa eu abrir o chat, peraí. O André, eu tive apenas 2 encontros presenciais, mas fiz vários contatos para a minha ação estruturada. Registra, sim, é isso, são os contatos, como o Jeff falou, contatos para ação estruturada, né? Enfim, alguma coisa assim, contatos, né? Você tem como colocar contatos presenciais, encontros presenciais, até porque a ação estruturada é pedido que ela é obrigatória presencial. As demais ações não têm obrigatoriedade da presencialidade, tá? Porque a gente sabe que não tem recurso. Então, aí fica por conta de vocês, tá? Ótimo, não, perfeito. Aí você registra sim, tá? A Grazi colocar no portfólio, isso. E é bem nessa linha que o Jeff falou, né? Assim, peguei a minha ação, deu certo? Deu tudo e mais um pouco. Não deu certo? Coloca aí que não deu certo e as estratégias que talvez você já achou, né? Mas é bem nessa linha. O Preto pede para eu voltar na sistematização. Posso falar sim? Mas depois a gente lembra também que tem a gravação, né? Que o Jeff está fazendo ali para quem tem a dificuldade, né? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Deixa eu ver aqui, tá? Eu vou ter que fechar minha câmera de novo, gente, tá bem ruim a internet aqui. Deixa eu ver o que o André perguntou, já vou falar, né? Não, mas eu posso falar, Preto, se tem alguma pergunta, assim, mais específica, posso falar, não há problema nenhum, tá? Então, recurso da ação estruturada, né? Eu acho que vocês já estão assinando os recibos, né? Se eu não me engano, se não me falha a memória, né? Ela deve estar saindo agora no início de outubro, tá? Então, o Jeff colocou aqui, tá bem lento aqui para mim, mas é a primeira semana de outubro mesmo, tá? A princípio, né? A gente tem essa previsão, porque vocês têm o mês de outubro e o mês de novembro para estar realizando as ações estruturadas, né? Então, assim, é bem importante, gente. Talvez o plano de ação 2 e o plano de ação 3, eles vão estar misturados, né? Porque eles podem ser a continuidade da ação estruturada, alguma coisa assim, tá? Não há problema nenhum. Se vocês tiverem dificuldade na hora de elaborar, a gente ajuda, tá? Só para trazer essa ideia da sistematização, então, a sistematização, ela é um processo reflexivo que a gente vai ter, né? A gente vai trazer sínteses dos círculos de cultura, a gente vai trazer
reflexões sobre a ação no território, e fazer essa reflexão a partir também dos referenciais teóricos que a gente vem tratando no curso. Então, é uma junção, é um processo reflexivo que a gente vai construindo, né? E a gente vai analisando a teoria e as práticas que a gente vem trabalhando. A sistematização, ela pode ser feita de forma individual ou ela pode ser feita de forma coletiva, em até 5 pessoas, né? A gente sugere lá no documento. Essa sistematização coletiva, ela pode ser feita, pode ser uma agora, uma no segundo, uma no terceiro, não há problema nenhum, grupos diferentes. Porém, cada gente tem que postar o seu documento, porque a gente usa esse processo também como avaliação. Então, a gente precisa que esse documento seja postado por cada um. Sistematização e portfólio, eles são processos, são documentos processuais, ou seja, nós faremos 3 vezes eles, no primeiro e no segundo, no primeiro módulo e no segundo módulo, eles são processos parciais. Então, eu posso ter um único documento, que começa agora, vai para o segundo, e depois eu vou finalizar no terceiro. E aí, lá no início de dezembro, eu vou entregar o documento final, tanto da sistematização quanto do portfólio. A sistematização, a gente está organizando um processo de socialização para o final do curso, tá? Não temos a metodologia de como será esse processo, mas a gente vai informando vocês. Para este primeiro módulo, sistematização e portfólio devem ser entregues no AVA. A partir de hoje, a gente vai disponibilizar o espaço. E aí, a gente vai deixar esse documento aberto, conforme todos os prazos que a gente tem feito, até a próxima segunda-feira. Por que da segunda-feira? Vou explicar, porque hoje surgiu lá no grupo de tutores. Nós tivemos, né, já os processos de avaliação de vocês no final de maio, dentre outros momentos, e foi colocado que às vezes o domingo, ou a mesma segunda-feira, são dias que vocês conseguem se concentrar para tentar finalizar algumas coisas, porque a gente acaba trabalhando como artista, muitas vezes no final de semana, né? Então, mas para a gente não ter, assim, uma abertura ad eternum, como a gente fala, a gente ainda colocou para segunda-feira, né? Considerando essa perspectiva. Não dá para abrir muito mais prazo, porque a gente tem esse cronograma a cumprir, né? Então, a gente vai abrir hoje, mas vocês já podem ir fazendo, tá? Porque o documento de orientação já está no SIGA. Já está, gente, no SIGA, porque hoje em dia para os alunos aqui também. Já está no Mundi, tá? Então, vocês já podem abrir. Eu vou colocar ele só como editável, tá? Que fica mais fácil para vocês aí colocarem. Mas esse é um resumo, né? Assim, basicamente, do que a gente tratou. Mas, assim, tem a gravação, né? O Jeff gentilmente está gravando. Das próximas, gente, o Jeff vai criar um link bem lindo e aí a gente vai poder gravar direto, porque eu não tenho acesso à gravação. Que coisa, né? A gente tinha só até, sei lá quando, na pandemia, né? Porque tinha que gravar 10 milhões de aula e tinha que ficar fazendo, né? E olha que na pandemia nem tinha sala cheia assim, né? Ia 2, 3, né, Jeff? Não sei como foi pro Jeff, mas para mim ia 2, 3 e beleza. Acho Então, pessoal, e aí é nesse sentido. Eu não sei se vocês têm mais alguma pergunta pontual, fiquem bem à vontade, tá? A gente tem uns minutos ainda. E assim, se tiverem dúvidas, né, lembrem-se de procurar as coordenações, os tutores, né? E também, assim, se precisar, eles reportam a mim ou podem perguntar para mim também, não há problema nenhum, tá? Como eu falei, às vezes demora um pouquinho para responder por conta das aulas, mas também vou respondendo na medida do possível para poder auxiliar vocês, tá? Jeff? Espera aí, deixa eu abaixar um pouco mais o volume aqui. Melhorou? Aí. Gente, só para avisar, então, fazer um merchan.
Hoje à noite a gente tem Círculo de Cultura, ele vai ser conjunto com os 3 estados, então vai ser bem legal o momento para a gente se ver de novo. A convidada, ela vai falar sobre território e interseccionalidade, acho que é bem legal, um tema muito massa para a gente poder refletir sobre as nossas ações. E a gente vai ter um estado convidado, a gente vai ter o Rio Grande do Norte junto. Então a gente vai ter o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Norte, o Paraná e Santa Catarina. Vai ser muito legal. E a nossa convidada é uma pessoa muito legal. Acho que vocês vão curtir demais a Magda, né? A Magda Mascarello, né? Ela é antropóloga, já trabalhou com catadores de materiais recicláveis no mestrado, trabalhou com os quilombolas em Itacaré no doutorado e vem falar sobre essas questões de território, que muitas vezes é um conceito que a gente fala muito, né, no programa e viu pouco enquanto conceito. E ela vem falar um pouquinho sobre essa vivência, né, nos territórios e sobre essa vivência com os conceitos de território. Então, acho que vai ser bem legal, né? Ela já teve ligada ao Cefúria aqui no Paraná, né? Foi uma das coordenadoras pedagógicas do Cefúria. Então, acho que tem essa verve da educação popular bem forte, que é a verve do programa. Então, acho que está super alinhado ali, um papo massa. Vai ser um papo aí de meia hora, 40 minutos, e depois é nós discutindo território e interseccionalidade. Beleza? Então vai ser bem massa. Espero que vocês estejam todos aí, porque vai ser muito legal. Até a noite. Obrigada, Jeff. Acho que é bem importante, né? Essa ideia do círculo coletivo, né? Em grupo, assim, a gente já pensou no início desse curso 2, né? E o Jeff trouxe essa proposta ali para o grupo e foi muito bem aceita. A gente pretende construir mais momentos assim, né? Acho que isso também é bem bacana, então a gente conta, né? Com a participação de vocês e a contribuição e as experiências, que é o mais positivo, né? Então, agradecer ao Jeff, pessoal do Paraná, e também convidar, de fato, todos, né, a participarem desse momento, que tenhamos mais momentos, assim, coletivos, né? Temos perguntas, dúvidas? Opa, que bom! Isso aí, Jeff. Já fomos tendo as ideias. Perfeito. Mais alguma pergunta, pessoal? Dúvida, consideração? Bom, já que estamos todos muito quietinhos na sala, assim como a gente tem, né, os horários, o Jeff depois vai disponibilizar a gravação, né, e aí as coordenações vão estar encaminhando para vocês podem assistir. Se tiverem quaisquer dúvidas, também podem chamar a gente, né? Acho que a gente está junto no processo. E de minha parte, seria isso. Agradecer a presença de vocês super cedo, né, gente? Às 8, né? Mas precisando, a gente está à disposição e vamos ver se a gente consegue construir momentos de conversas pedagógicas, assim, né? Que a gente possa estreitar mais os laços, tá? Então, agradeço imensamente. Fiquem muito à vontade. Bom dia, galera. Ótima semana.